Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de marketing. Primeiro, um sumário aqui da nossa aula, nós teremos uma introdução. E depois, das 5 eras do marketing, do 1.0 até o 5.0. O objetivo geral é compreender a evolução do marketing do 1.0 ao 5.0. Já os objetivos específicos são conhecer a aplicabilidade dos 4 P's e dos 4 C's do marketing, reconhecer a importância de questões socioambientais no marketing, refletir sobre o marketing atual no contexto digital e das tecnologias disruptivas. Aqui é introdução. Marketing, pessoal, tem o objetivo de criar um relacionamento. Enquanto que vendas tem o objetivo de vender, é consequência de um relacionamento. A gente precisa entender muito bem a diferença de um para o outro, porque muitas vezes as pessoas pensam que é sinônimo, mas tem essa diferença. E até mesmo em algumas empresas faz parte de um mesmo departamento, departamento de marketing e vendas. Só que na maioria das situações são departamentos distintos. E na prática também, vocês já assistiram o filme do Coringa? Então, logo no início, começa com o Coringa com um cartaz, fazendo umas palhaçadas na rua. E aí, depois, esse cartaz dele é roubado e ele acaba sendo espancado. Só que, quando ele está lá com o cartaz, o que é que ele está fazendo? Ele está tentando chamar a atenção das pessoas que estão passando na rua. Ou seja, criar um relacionamento, porque ele estava tentando vender, não ele, né? Ele está tentando chamar a atenção para o circo. Se a pessoa, de fato, criar esse relacionamento e se interessar, aí o personagem do Coringa ia pedir para se dirigir ali para outro cara que ia vender o ingresso. Então ele estava fazendo o marketing. A venda não era ele que estava fazendo. Então por isso que se separa. O marketing tem esse objetivo de criar um relacionamento, inclui chamar a atenção do cliente, entre outras coisas que nós vamos ver. E aí sempre marketing é importante para a venda. Por quê, pessoal? Você não vai comprar uma coisa de alguém que você não tem confiança, não tem um relacionamento. Por isso que a venda ela tem que ser uma consequência do marketing. Então vamos lá falar do marketing 1.0. Marketing 1.0 surge com a administração científica no contexto da Revolução Industrial, lá no final do século XIX. E vai até os anos 1970, então ele dura bastante tempo. E quem começa é a Ford, aplicando ali os princípios da administração científica de Taylor. E o Henry Ford tinha uma frase que era interessante: você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Ou seja, o cliente não tinha ali escolha, ele só tinha que comprar o produto que a empresa desejava. E o objetivo lá da administração científica era você produzir em larga escala, ganhando ali o aumento da eficiência produtiva, da produtividade. Porque naquela época não se olhava para o chamado ambiente externo, para os clientes. O foco era no produto. Bastava você produzir um produto a um preço barato, com ali um mínimo de qualidade, e pronto que você conseguia ali conquistar grandes mercados, como foi o próprio caso da Ford. Tá? Então não se olhava para os anseios do cliente, o foco era no produto. O marketing ele só tinha o objetivo de divulgar os seus preços e suas características. Tem um comercial antigo das Havaianas que mostrava só isso. O comercial mostrava lá a Havaiana e dizia: garantia de que não tem cheiro, não soldam tiras e não deformam. O comercial todo era voltado para falar as características do produto, já que esse era o foco. E aí já no finalzinho lá da era do marketing 1.0, surgem os 4 P's do marketing, lá em 1960 com Jerome McCarthy, mas depois foi o Klotter que veio difundir isso. Os 4 P's são produto, preço, prazo e promoção. Esses também são um mix de marketing, que costuma ser chamado dessa forma. O produto é aquilo que a empresa está vendendo, né? Ou também, no conceito mais expandido, seria o serviço que a empresa oferece, né? Tem alguns autores que diferem produto e serviço, mas nesse contexto aqui dos 4 P's seria algo mais abrangente, incluindo tanto bens físicos como bens intangíveis, ou melhor dizendo, serviços. O preço é o preço que você define pro produto, tá?
A praça, primeiro ele surgiu como ponto de venda do produto, o local que você está oferecendo ao cliente. Então, nesse contexto era isso que significava praça. E promoção é você promover o produto, não no sentido de você oferecer desconto. Desconto é um tipo de promoção. Na verdade, promoção é divulgação. Então, eu vou divulgar ali aquele produto, seja através ali de um comercial na TV, de uma propaganda, publicidade, de um folder, enfim, diversas formas. Então, esses são os 4 P's do marketing dito tradicional. Aí depois surge o marketing 2.0, lá dos anos 1980 até os anos 2000. E tinha aqui essa característica na década de 80, que eram os baby boomers adultos. O que são os baby boomers? É a geração que são os filhos dos veteranos de guerra. Porque até a geração de veteranos de guerra nem se tinha esse estudo de diferença entre gerações. E predominava aquela ideia lá do Ford, que bastava você oferecer um produto num preço baixo e de uma mínima qualidade que o pessoal comprava. Os baby boomers, eles já nascem no contexto entre guerras ali, que o mundo já viveu um grande período ali de crescimento econômico nos diversos países, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas até no Brasil você teve um milagre econômico, década de 70, e essa geração ela já não queria mais o padrão, o simples, já não queria, ela queria se diferenciar cada vez da geração anterior e um entre o outro. Então, por exemplo, a Havaiana vai ter sandálias de várias cores, e agora já vai dizer assim, olha, combina com sol, com trovão, com neve. E os comerciais não vão ser com foco ali no produto em si. Você já começa a aparecer pessoas e mostrando seu estilo de vida usando ali as sandálias havaianas. Significa que era uma sandália que você poderia usar para ir para o shopping, para ir para a praia, em diversas situações. Era mais um estilo de vida, o foco estava no estilo de vida do cliente. Inclusive trazendo aqui personagens famosos como o Lázaro Ramos. Então aquela ideia, se o Lázaro Ramos usa Havaiana, eu também uso. Então aí as empresas começaram a investir mais nessas pessoas famosas para fazer os comerciais. Né? Então o comercial era foco ali na pessoa. Alguns comerciais não chegavam nem a falar do produto, só mostrar ele mesmo. E o foco é no estilo de vida. Por quê? Aqui, pessoal, se percebe que pessoas possuem valores. E a ideia é que valor é um termo muito importante para o marketing, e ele se diferencia de preço. Tá? No dia a dia, a gente usa normalmente quanto vale um produto como se fosse o preço. Só que para o marketing é diferente, para a administração em geral. Enquanto que o preço é quanto custa em dinheiro a aquisição de um bem ou serviço, que é algo objetivo, o valor é o quanto realmente vale para o cliente. É subjetivo. Então, vou dar um exemplo aqui. O show do Sandy Júnior, quando faz alguns anos, a dupla teve uma turnê de reencontro deles, e os ingressos estavam em torno de R$ 2.500. E aí, pessoal, vocês dariam R$ 2.500 tendo condições financeiras para assistir o show do Sandy Júnior? Muita gente não. Quando eu pergunto isso nas turmas, a resposta é que não. Não daria. Só que os shows estavam vazios ou lotados? Estavam todos lotados, porque para muita gente vale. Para você pode não valer, mas para muitas pessoas, de fato, vale. E vale até mais do que isso. Então, preço para todo mundo é o mesmo, mas valor é subjetivo. Compreendida a diferença? Por que, pessoal, essa diferença é importante? Porque o marketing com foco no cliente inicia com a proposta de valor. Então, você começa com a proposta de valor para o cliente. A proposta de valor é a resolução de um problema ou desejo. Então, alguém já assistiu um filme O Lobo de Wall Street? Uma das cenas mais clássicas, o Leonardo da Vinci está fazendo a personagem do Lobo de Wall Street. Ele está com os colegas dele, que montaram uma corretora, e está tentando ensinar eles a vender. E aí ele pega uma caneta e pergunta para os colegas, e pede, na verdade, para os colegas vender essa caneta para eles. Como é que eles iam tentar persuadir o cliente, o possível cliente, a comprar uma caneta. E aí os amigos começam a errar, até que aquele que estava mais tempo com ele faz o seguinte: ele dá um papel para o Leonardo da Vinci, então tá lá com o papel e faz a seguinte pergunta, e faz o seguinte comando: escreve alguma coisa nesse papel. E aí o Leonardo da Vinci vê sem a caneta. Para você escrever uma coisa, você vai precisar da caneta.
E aí você tem a necessidade de ter uma caneta para poder escrever no papel. Que aí, de fato, ele consegue mostrar que a venda ela tem que estar focada ali na resolução do problema ou desejo do cliente. Então, e assim, bom ou ruim, mas para o marketing algo positivo, as pessoas sempre terão problemas, desejos. Sempre terão, desde que o mundo é mundo, as pessoas têm problemas, e mesmo que o avanço tecnológico resolva alguns problemas, historicamente ele sempre cria outros. Tá? Então, a questão de problemas a gente sempre vai ter. Alguns exemplos de problemas: burocracia bancária, escutar uma boa música, comer algo gostoso. Burocracia bancária, Nubank surgiu a partir desse problema. Foi um colombiano que estava aqui no Brasil, foi enfrentar uma fila e não acreditou na demora que ele teve. E viu que o país tinha uma burocracia bancária muito grande, muitas pessoas reclamando, e você tinha uma baita de uma oportunidade para melhorar, oferecer uma instituição financeira que simplificasse ali aquela burocracia toda, sobretudo no contexto digital. Escutar uma boa música. A música nem sempre evolui de geração em geração, porque sempre as pessoas elas têm desejo por uma música diferente, um novo estilo, enfim. Comer é gostoso. O restaurante é uma coisa que sempre vai fechar e abrir, porque sempre você vai ter necessidade de novos desejos gastronômicos, enfim. Então sempre vai ter oportunidade. A grande pergunta, depois que você resolve o problema que você quer resolver, essa proposta de valor, é quais pessoas possuem esse problema. E a gente está falando de público-alvo. Tá? Você vai definir seu público-alvo. E a ideia, pessoal, é que seu público-alvo ele vai estar em alguma posição entre o mundo e entre o indivíduo. Você vai usar o que a gente chama de filtro para definir qual é o seu público-alvo. Porque se você quer vender para o mundo, meu público-alvo é todo mundo. Tem uma máxima em marketing que é quem tenta vender para todos não vende para ninguém. Por quê? Justamente você oferece baixa proposta de valor. Não existe um produto que agrada a todo mundo. Nenhuma pessoa que agrada a todo mundo. Jesus Cristo não agradou a todo mundo. Então a empresa sabe que ela não tem como vender para o mundo. Isso é um dos principais erros, às vezes, também de quem está começando a empreender. Porque a pessoa tem medo de perder um cliente. Será que eu não vou dar um desconto aqui, eu vou perder esse cliente? Não. Quem sabe da sua proposta de valor não vai ter medo de perder um cliente. Porque você vai ter um produto no preço que é o justo. Se o cliente quer um preço menor, tudo bem, você perde esse cliente porque vai vir um outro e vai comprar naquele preço. Porque você está entregando o valor. Tá? Então você tem que ter uma proposta de valor e, claro, aí você usa filtros que a gente chama sociodemográficos, de estilo de vida, para definir, para filtrar ali o mundo, né? Tem um mundo, mas eu tenho uma proposta de valor direcionada para brasileiros, então já excluí ali todos os países, só deixei o Brasil, já passei pelo primeiro filtro. Eu quero montar uma faculdade de educação, então são para pessoas que querem ali o ensino superior, já filtrei, não são todos os brasileiros. Eu quero que seja voltado ali para das humanas, mais um filtro aqui, pessoal de ciências exatas saiu. E assim, conforme eu vou colocando o filtro, eu vou me aproximando do indivíduo. Qual é o problema de eu chegar no indivíduo? Vou ter baixa escala. Porque só uma pessoa, só um cliente, ele não vai me dar um volume de vendas adequado para o meu produto, para o meu negócio ser viável. Então, vou ter que encontrar ali um equilíbrio entre ter uma proposta de valor boa para um determinado público-alvo, ou seja, grupo de pessoas com características sociodemográficas, estilo de vida própria, mas que seja um grupo suficientemente grande para que eu tenha escala. Aí sim é meu público-alvo. E aí, pessoal, inicialmente a gente pode usar pesquisas secundárias para definir o público-alvo, a partir de critérios sociodemográficos e estilo de vida. Por exemplo, eu tenho um canal no YouTube, que é Prof. Alex Nina. Esse canal é focado ali, além de aula de administração, na confecção de TCC, normas de ABNT para TCC, e vocês podem acompanhar. Então, quando a gente pega esse canal aqui, qual seria o público-alvo de acordo com o censo demográfico da educação superior no Brasil? A gente vê que esse censo mostrou que a maioria dos universitários são mulheres no Brasil, né? O público seria universitário, e ali estão entre 18 e 24 anos. Então eu pego a interseção desses conjuntos, lembram desse conceito lá da educação básica, que é a interseção de conjuntos, e digo que meu público-alvo está majoritariamente aqui. Professor, então você não vai ter nenhum cliente homem. Não é assim.
É claro que eu vou ter clientes que vão ser homens, clientes que vão ser mais velhos, clientes que talvez não estejam na universidade. Só que assim, eu tenho que pensar no que é estatisticamente relevante. Na verdade, é uma máxima, você sempre coloca a estatística a seu favor. Majoritariamente, meus clientes vão ter esse perfil aqui. Então, a forma como eu vou colocar minha proposta de valor, como eu vou falar, tem que ser uma forma adequada para esse perfil. Aí eu poderia colocar mais coisas aqui, né? A ideia é que quanto mais conjuntos você coloque, mais você consegue aumentar a sua proposta de valor, porém a interseção fica cada vez menor, então você tem que ver quais são os conjuntos mais adequados ali para a sua estratégia de marketing, para você pensar em público-alvo. E aí você pode definir ainda a persona, que a persona seria um indivíduo típico que representa o seu público. Então você vai colocar como seria seu cliente médio. Então seria ali de acordo com a pesquisa secundária ainda, mulher, universitária, branca, 22 anos, solteira, mora com os pais e renda de 2 salários mínimos. Esse foi o perfil de persona de uma universitária no Brasil, tá? De acordo com o censo universitário aí. Aí poderia incluir mais coisas, ó. Gosto de sertanejo e ser progressista politicamente. A princípio, isso aqui teria que vir com a chamada pesquisa primária. De eu ir lá com o público e perguntar, porque não vai ter uma pesquisa direta que vai mostrar isso aqui. Ah, professor, mas isso aqui não é tão relevante. Depende. Imagina que você quer montar uma faculdade, e esse aqui seja a sua persona, e você descobre que ela gosta de sertanejo. Opa, não posso trazer um cara como Gustavo Lima para ser meu garoto propaganda, ou qualquer um desses sertanejos. Se for progressista, tem uma própria forma de falar. Então, por isso que a pesquisa primária ela vai aprimorar a pesquisa secundária. Ó. E aí, a pesquisa primária ela vai vir ao mesmo tempo que você vai estar operacionalizando o seu negócio. Você está fazendo marketing e vai descobrindo que o perfil do seu cliente com base na base de clientes que você tem. Né? Não mais com base em dados secundários. Então, olha só. Eu tenho meu canal no YouTube e lá o próprio Google ele me dá ali o perfil dos meus inscritos no canal. Então, por exemplo, a maioria das pessoas no meu canal são homens, 54%. A faixa etária que domina é entre 25% e 34%. Tá? Então, um pouco diferente da pesquisa de universitários, mas dentro desse censo universitário, se a gente pegar ali a parte de EAD, em certa forma está um pouco parecido. Mas aí você já começa a pensar melhor nesse público-alvo conforme os próprios dados aí do seu que você gera, né? E aí as empresas hoje estão se propondo cada vez mais em gerar dados sobre o cliente com a chamada Big Data, a gente vai chegar lá. Mas ainda nessa segunda era do marketing, que o foco foi no cliente, você teve uma mudança dos 4 P's para os chamados 4 C's. Então o produto virou cliente, que a gente já falou bastante, o preço virou custo. Por quê? Qual é a diferença? Quanto que preço ele está focado ali no produto, o produto vale X na loja, o custo, pessoal, ele não inclui só o preço do produto, ele inclui o quanto que o cliente gastou para chegar, por exemplo, até esse produto que está numa loja. Então tem um custo de transporte, tem um custo de tempo, lembram que time is money, por isso que está aqui um relógio, principalmente o custo de tempo. O cliente ele avalia não só o quanto custa em dinheiro, mas também o quanto custa em tempo. Isso vai estar até muito relacionado com o outro C de conveniência. Porque um produto que pode ser mais caro, mas é mais fácil, me custa menos trabalho para eu conseguir, ele me causa mais conveniência. Então, isso é uma evolução da praça. Porque a conveniência, ela vai dizer assim, o quanto que aquele produto chega facilmente ao cliente. Hoje, por exemplo, eu posso pedir, eu não preciso mais me deslocar a um restaurante para comer uma comida, eu posso pedir pelo iFood. Geralmente é até mais caro você pedir pelo iFood do que você ir num restaurante comer, pedir lá. Geralmente estão mais caros os pratos, porém é mais cômodo, tem mais conveniência, você não sai dessa casa. Aí tem a promoção que mudou para a comunicação. Por quê? A promoção ela tinha aquela ideia de que só a empresa falava. Isso era comum com a TV, por exemplo, que os telespectadores são clientes passivos ali, né? Potenciais clientes passivos, só estão escutando o que a empresa está falando na TV. A comunicação não.
Você tem que ter alguém falando, alguém escutando, depois tendo feedback, tendo um retorno. A comunicação ela se faz dessa forma. Alguém tem que escutar e você tem que ouvir também o que o cliente tem para falar. Por isso que existem lá aqueles questionários que faz com que você avalie a empresa, né? Dá uma nota final no atendimento, a empresa quer ouvir o que você quer, o que você espera que ela melhore. Então, esses 4 Cs eles vão surgir em 1993, pelo Lawton Borne, né? Um autor importante aí. Beleza, aí do marketing 2.0 nós evoluímos para o 3.0, que surge lá nos anos 2000 e vai até os anos 2020. O que ele visa? Um mundo melhor. Esse é o grande objetivo, né? Começam a aparecer as defesas de causas. E tem outro aspecto importante. Marketing 3.0 é o nome de um livro publicado pelo Philip Kotler, que é um dos principais autores do marketing, inclusive foi o responsável por difundir os 4Ps, junto com o Kartajaya e o Stiayen. Mas o Kotler acaba sendo o nome mais falado, é um dos principais nomes aí de marketing, se não o principal do marketing, o guru do marketing. E tem uma máxima que é: as pessoas se importam com empresas que se importam. É bem interessante que o Kotler, com outros autores, publicaram o Marketing 3.0, mas não tem um livro Marketing 1.0 nem Marketing 2.0. Essa noção de que existiu uma primeira era do marketing moderno, uma segunda, e depois a gente estava na terceira, ela surgiu aqui, com esse livro Marketing 3.0. Tá? Então foi os autores olhando para trás e compreendendo que você já estava na terceira era do marketing, justamente por essa questão de visar um mundo melhor. E aí surge o marketing social. Tem uma empresa que é a Toms, que é uma empresa de sapato. O que é que ela faz? Para cada par de sapato que você compra, eles doam um par de sapato para pessoas carentes. Não necessariamente o mesmo sapato, mas pelo menos essa doação é feita. Então, eles fizeram uma campanha muito forte de doação e conseguiram ganhar bastante o mercado se expandir dessa forma, porque muitas pessoas viram essa questão de doação como algo bom que a empresa faz para melhorar o mundo, e as pessoas aceitaram, inclusive, pagar mais caro por um par de sapato, porque para fazer isso a empresa precisa ter caixa, né? Com aquela sensação de que você está contribuindo para um mundo melhor. Quando você teve a pandemia, o que aconteceu? Não sei se vocês lembram, quem assistiu o Jornal Nacional. Tinha um quadro chamado Solidariedade S.A., que as empresas mostravam o que estavam fazendo para ali ajudar na pandemia. Eu lembro, por exemplo, da Ambev, que remodelou todas suas fábricas de bebida alcoólica para a produção de álcool em gel e doava esse álcool em gel para comunidades carentes. E assim, todo dia era uma empresa diferente que queria aparecer no Jornal Nacional. Estava fazendo ali o marketing social dela. Você tem um marketing ambiental que vai surgir nessa época. Na verdade, desde lá da década de 60, globalmente, você começa a discutir a relação entre crescimento econômico e preservação ambiental, com discussões que vêm com a Eco 72 e que vão culminar com o seguinte conceito de desenvolvimento sustentável: aquele que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É um conceito que vai surgir em 1987 no relatório de Brundtland, no seio da ONU, e que, apesar de surgirem outros, acaba sendo mais difundido de desenvolvimento sustentável, justamente com essa preocupação das gerações futuras, de você ter um ambiente ecologicamente adequado para que você continue tendo vida boa na Terra, né, com todo mundo supra essa necessidade, porque senão você vai ter colapsos ambientais que vão prejudicar ali nossos filhos, netos e etc. Então, nós, gerações presentes, temos que nos preocupar com isso para manter um planeta bom para os nossos descendentes. Esse conceito ele vai ganhar uma certa operacionalidade com um autor chamado John Kingleton, em 1994, que ele vai publicar um livro Canibais com Garfo e Faca, que ele vai falar do chamado Triple Bottom Line, que são os 3 pilares da sustentabilidade: o ambiental, o social e o econômico. São as 3 dimensões. Depois vão ter outros autores que vão colocar outras dimensões aí, dimensão cultural, política, enfim. Mas essa é a base, né? Todos os autores concordam que esses 3 são a base. Inclusive, no meu ponto de vista, falando aqui para vocês,
o social e o ambiental acaba sendo muito parecido, porque assim, eu gosto muito do termo socioambiental. Você acaba, o ambiental é como se fosse o social projetado para o futuro. Se a gente pensar que refletir sobre esse conceito. Mas é importante a gente pensar que esse paradigma do desenvolvimento sustentável ele vai se estabelecer também no mundo corporativo e as empresas que antes você pensava que o lucro das empresas levava ao consumismo exagerado, isso causava uma degradação ambiental, você já começa a repensar esse modelo. Muitas empresas já repensam e tentam ter uma produção mais sustentável, junto também com consumidores que vão começar a refletir sobre esse consumismo exacerbado, sem preocupação com a questão ambiental. Então, nessa seara que vão se aumentar, por exemplo, grupos de vegetarianos no mundo todo e inclusive no Brasil. Então, uma pesquisa lá de 2018 mostrou que 14% dos brasileiros se declaram vegetarianos e a população que teve 75% de crescimento nas regiões metropolitanas, justamente a região do país que tem maior poder aquisitivo. Então, é uma população que está crescendo e que está crescendo uma faixa etária de pessoas, um grupo de pessoas com alto poder aquisitivo. Para o marketing, seria um mercado promissor gigante, por isso que aparecem aqui produtos com essa pegada vegetariana. Ou restaurantes ali vegetarianos, camisas, enfim. Esses consumidores também têm uma causa. Eles tendem a ser mais fiéis e divulgadores da empresa. Tá? Isso aqui é um conceito que vai ser aprimorado no Marketing 1.0, que é do cliente divulgador. Mas, por exemplo, se você tem um filho vegetariano, ele vai tentar ali fazer com que a família também se torne vegetariana. Geralmente é uma pessoa que tem uma causa, ela tenta influenciar muito mais forte as outras pessoas. E aí você vai ver empresas como a Natura, que vai passar a fazer ali todos os seus testes nos seus cosméticos sem o uso de animais, sem o uso de métodos cruéis. E também vai se orgulhar quando fizer parte aqui do chamado Índice Dow Jones de Sustentabilidade. É uma empresa que é listada na Bolsa de Nova York. E na Bolsa, todo ano, eles selecionam empresas que são as mais sustentáveis. E a Natura, ela sempre está, né, uma empresa brasileira que sempre está, e isso é motivo de orgulho. Ela comunica ao mercado, aos acionistas potenciais, porque também você não vai ter só consumidores que vão pensar nessa questão ambiental. Você também vai ter acionistas. Você também vai ter ali potenciais investidores que, se a empresa não gerir bem a questão ambiental, vão deixar de investir na empresa, como aconteceu quando a Vale teve lá o acidente de Brumadinho. Muitas pessoas saíram, deixaram de investir na empresa. Então, você tem várias formas também de agradar esse grupo de investidores e mercado. Não só ali o índice Dow Jones. Hoje você já evoluiu muito com as chamadas práticas de ESG, que é Environment, Social e Governance, que inclui essa questão ambiental. Indicadores éticos do Global Relationship Iniciativa, né? Iniciativa Global para o Desenvolvimento Sustentável. Então, já tem muito avanço no mercado nesse sentido. Agora sim, um problema é que tem a maquiagem verde, que é assim, quando a empresa ela faz o marketing ambiental, então mostra para os seus clientes que ela é ambientalmente correta, mas na prática ela não é. Isso aqui é um grande problema. Porque a empresa ela pode até no primeiro momento aproveitar, mas uma hora a máscara cai. Então, você se colocar num pedestal que você é ambientalmente correto e depois o cliente descobrir que você não é, o cliente vai ficar com aquela sensação de que ele está sendo enganado. E aí você vai perder muito. Então não adianta você tentar buscar um público-alvo se você de fato não for aquilo. Porque principalmente hoje no mundo globalizado, que cada indivíduo aí tem seu celular e qualquer prática errada da empresa, isso vai para a internet. Imagina lá a Natura com todos esses prêmios e de repente alguém filma uma fábrica da Natura fazendo maltratos aos animais. Com certeza as ações da Natura no outro dia iam cair. Então, a maquiagem verde, ela de fato não acaba sendo uma alternativa duradoura. Você tem do marketing ativista. Isso aqui é mais um marketing, muitas vezes envolvido ali em polêmica, mas aqui o próprio exemplo da Natura. A Natura fez um comercial com casais LGBT já faz um tempo, né? Que a estratégia era toda forma de amor. E os grupos mais conservadores, por exemplo, boicotaram a Natura, né?
com esse viés mais politicamente progressista. A Magazine Luiza, que a Magazine Luiza fez um programa de trainee para pessoas negras. Isso também foi motivo de grande discussão, se a empresa tinha ou não que fazer isso, porque, queira ou que não, apesar da gente viver essa grande desigualdade racial no Brasil, você tem grupos que pensam contra, né? Então, isso são progressistas, mas se a gente pensar, tem também empresas que se posicionam mais do lado conservador, como a Avan. Aqui é o famoso empreendedor do velho da Havan. Então ele tem ali esse posicionamento do marketing ativista para o lado conservador. E tem uma frase que os conservadores gostam, que diz assim: quem lacra não lucra. Então seria um atacando o outro, você pegando as empresas e se posicionando politicamente dentro da discussão, principalmente hoje que a política está cada vez mais polarizada. A grande questão é o seguinte: essa ideia de será que vale a pena eu me envolver aqui? Eu vou me posicionar no lado progressista. Não vai ter um monte de gente conservadora que vai deixar de ser meu cliente, ou eu vou me posicionar no lado conservador. Não vai ter um monte de gente progressista que vai deixar de ser meu cliente. Então, e aí? Eu vou perder cliente? Pois é, mas antes as empresas elas gostavam de ser neutras, justamente por não perder cliente. Não vou me envolver na política porque esse assunto é polêmico, vai ter gente que não vai gostar. Só que isso tem mudado, principalmente com a internet. Esse medo do cancelamento, de você começar a ter odiadores da marca, meio que ficou para trás. Porque você tem os chamados haters, aquelas pessoas que vão odiar a tua marca por um posicionamento político, mas você tem os lovers, que são aquelas pessoas que vão amar a tua marca por conta de um posicionamento político. E aí, o que acontece? A ideia antes do marketing, lovers e haters sempre existiram. A ideia é que você tinha que ter um indicador que era a diferença. Lovers menos haters. E quanto maior essa diferença, melhor. Ou seja, ideal para uma empresa, antigamente, era você ter muitos lovers e poucos haters. Só que se percebeu que o jogo, principalmente hoje na internet, não é mais assim. Se você tem muito haters, eles acabam fazendo com que seus lovers fiquem mais engajados. Traduzindo para a empresa, é que os clientes fiquem mais fiéis e comprem com mais recorrência ali aquele teu produto, aquela tua ideia. Então os haters eles acabam fazendo com que você tenha clientes mais fiéis. Por isso que as empresas estão se posicionando mais politicamente. Tá? A gente percebe que a gente está no marketing 3.0 e a internet está começando a ser importante. Mas é de fato com o marketing 4.0 que o digital vem de forma sólida. Porque até o 3.0 ainda estava ali no início, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. Aqui não, você já tem o mundo todo praticamente já com digital, e você vem aqui do início dos anos 2010, que surge o marketing 4.0 e ainda vivemos. Então, olha lá, massificação da internet, das redes sociais principalmente. Então, olha só uma diferença. Antes, boa parte do marketing era feito na televisão. Então, você tinha lá o comercial. E a família toda se reunia na frente da TV. Quem tinha o controle era o pai. Então todo mundo assistia aquele programa que o pai quisesse. E aí todo mundo assistia o mesmo comercial, a mesma propaganda. Agora, olha só como a família se reúne. Não é mais todo mundo assistindo a mesma coisa. Cada um está com o seu celular assistindo aquilo que lhe convém. E o Klotter publicou o Marketing 4.0, né, outro livro. Mostrando isso, entre outras coisas. Então, as empresas já vão fazer o marketing cada vez mais direcionado para o perfil individual de cada cliente. Não mais algo tão genérico. Né? Isso vai mudar muita coisa, principalmente com as redes sociais. E aí você vai começar a implementar a ideia de 5 A's do marketing 4.0. Ou chamada de funil de vendas do marketing digital. Tá? Então você tem ali os 5 A's de assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Assimilação, quando o cliente começa a conhecer. Então vamos começar aqui, né, desde o início. Primeiro, o cliente é um estranho, ele não conhece a sua marca, então você precisa buscar a assimilação. Para ele conhecer ali o seu produto, seu serviço, quem é você. Aí ele passa a ser o visitante, ele visita lá seu canal no YouTube, sua página, seu blog, seu site da sua empresa. E você vai tentar atrair ele, no sentido dele não ser só um visitante, mas dele também interagir com você, de gostar da sua marca.
À medida que ele interage com você, ele começa a criar leads. Vou cadastrar ali no site da Magazine Luiza. Eles vão pedir lá meu e-mail, minha senha. Algumas empresas pedem até minha faixa de renda. Ou então, se já tem banco de dados, eles vão atrás. Eu estou criando aqui informações pessoais dos clientes para minha empresa. Essas informações vão ser importantíssimas na gestão do meu público-alvo. Lembra que eu falei lá em Marketing 2.0? Tá? A ideia não é que uma etapa vai superando a outra, mas sim que vai aprimorando. O Marketing 1.0, os 4Ps, por exemplo, ele ainda é importante até hoje, mas ele vai sendo aprimorado cada vez mais. Então, depois, eu vou buscar o A de aguição, ou seja, convencer o cliente a interagir cada vez mais, no sentido dele se tornar um seguidor, até ele chegar à ação, que é a compra propriamente dita. E aí ele vira cliente. Na verdade, até aqui ele não é um cliente, tá? Ele vai mudando o status de estranho para visitante, para leads, seguidor, até assim. Quando ele faz a operação monetizada, ele é cliente. E aí, a última etapa é quando chega na apologia. Ele não é só um cliente, ele já começa a recomendar a sua marca para as outras pessoas, se torna um promotor. É aquela pessoa que pega ali uma marca que conheceu na internet ou um vídeo no YouTube de algum influencer e começa a compartilhar ali no WhatsApp, nas outras redes sociais, no Instagram. Então é um promotor, tá? Seria o ideal, o cliente ideal para qualquer empresa hoje é o promotor. Só que aqui tem diversas fases, nem todo mundo que começa ali com assimilação chega até promotor. Muitos vão desistindo no meio do caminho. A ideia é que vai afinalando cada vez mais até que se chegue ao promotor, tá? Que seria o ideal ali para a empresa. Grupos de influência. O Klotter fala também que hoje, na era moderna, são 3 principais grupos de influências e isso os gestores de marketing têm que estar atentos. Primeiro são os jovens, porque os jovens eles são mais engajados, promovedores de tendências, e até porque estatisticamente eles têm uma maior expectativa de vida. Então, teoricamente vai ser um cliente que vai comprar com mais recorrência aquele teu produto, porque ele vai viver mais, né? Acaba sendo isso. Beleza, então os jovens é um grupo importante. O outro grupo são as mulheres. Por que as mulheres? Mulheres são compradoras holísticas. Vamos mostrar aqui na sala uma coisa. Meninos, vocês que são acostumados, por exemplo, a ir no shopping. Geralmente o homem, ele vai no shopping com um objetivo. Vou comprar uma camisa. E pronto. Ele vai na primeira loja que ele entra, se a camisa agradar, ele vai e compra. Ou vou comprar o sapato. A mulher não. A mulher, ela não vai comprar logo de primeira. Na verdade, ela não vai ainda com o objetivo de comprar um produto específico. Ela vai com o objetivo de olhar os produtos que tem, olhar, comparar as propostas que aparecem, comparar preço, comparar qualidade, comparar o valor para ela e depois decidir. Então, ela demora muito mais para decidir porque ela é mais holística. O homem não, o homem às vezes ele decide até errado. Ele compra logo o sapato, depois ele vê um outro melhor a marca, mas o homem é isso. Então a mulher ela é muito mais difícil de ser convencida, porque ela realmente avalia muito mais, no geral, tá? No geral é isso. Isso acaba sendo um fator importante, porque a marca ela precisa se esforçar muito mais para convencer mulheres do que homens. E às vezes, quando ela convence a mulher acaba influenciando muito mais o homem a querer um produto ou gostar de uma marca, então acaba sendo um grupo importante. O terceiro grupo são os niche sciences, que são chamados os nativos digitais. São as pessoas que já nasceram nessa era digital ou que já incorporaram, né, cidadãos digitais aqui, que são as pessoas que interagem nas redes sociais. Hoje, praticamente todo mundo tem rede social, mas tem uma grande diferença entre, por exemplo, alguém que vai assistir lá uma propaganda de um produto na rede social e vai por exemplo, não gostou do produto, do serviço, e vai ficar por isso mesmo, e alguém que vai lá e responde: esse produto é muito ruim, e começa a criticar. São esses insights, as pessoas que estão interagindo ali com as marcas, com outras pessoas. Exemplo, reviews no YouTube, os digital influencers, não só os digital influencers, mas digital influencers são aqueles que ganharam muitos seguidores, que vão ser insights que vão ter mais ainda importância, porque
De repente, uma opinião de digital influencer vai ser importante para atrair muitos clientes para a empresa. Olha só, presta atenção comigo. O que é que eu vou chamar a atenção de vocês? Eu chego aqui, eu tenho um produto que eu estou querendo vender. Eu chego para vocês e falo assim, meu produto é bom. Beleza. Chega um desconhecido para vocês e fala assim, o produto dele é bom. Em quem vocês vão dar mais crédito? Em mim ou no desconhecido? Provavelmente desconhecido, porque vocês sabem que se eu estou falando de mim mesmo, as chances de eu estar falando bem e estar mentindo, inclusive, né, ou aumentando, são maiores. Eu não tenho tanta credibilidade para falar do meu próprio produto. Um desconhecido, quer queira ou que não, ele vai ter mais credibilidade. Porque ele não tem nada a ganhar com isso. Ele está falando isso aqui, teoricamente, de forma mais espontânea. Agora, se chega um cara como o Bill Gates e fala assim, o produto dele é bom. Opa, você tem alguém que já tem nome na praça. Podemos dizer assim, alguém conceituado. Né? Bill Gates falou. Bill Gates todo ano faz a lista de livros que ele achou os melhores que ele leu. Então, você ter seu livro elogiado pelo Bill Gates, com certeza isso promove suas vendas. Agora, olha essa situação. Ao invés de ter uma pessoa falando, vai ter um monte de gente falando algo do tipo. O produto dele é bom. 500 mil visualizações de 5 estrelas. Isso aqui influencia muito mais. Você ter ali muita gente dizendo que o produto é bom. E aí tem meio que o efeito manada que existe. Né? Mas isso aqui vai influenciar muito mais. E hoje no digital acaba sendo isso. Né? Você ter ali muitos seguidores. Uma coisa vai muito estar relacionada com a outra, mas você ali ser elogiado por muita gente acaba potencializando ali sua relação com os clientes e também, consequentemente, suas vendas. Antes, no marketing tradicional, se focava em homens adultos, por terem maior renda, aquela ideia de que tem maior poder de compra, então é melhor a gente fazer o foco direcionado para essas pessoas. Só que assim, não se enxergava que existem diferentes tipos de clientes. 3 tipos básicos, tá, pessoal? Usuário, comprador e consumidor. Então, o cliente usuário é aquele que faz uso do produto. O comprador é aquele que efetua a transação de forma monetizada. E o consumidor é aquele que escolhe o produto ou serviço. Então, imagina que o pai de vocês dá dinheiro para vocês comprarem um presente para o bebê, para o irmãozinho pequeno de vocês. Nessa situação, o pai ele é um comprador, porque ele está dando dinheiro. O bebê ele é o usuário, porque ele que vai usar o produto. Mas você é o consumidor, você que escolhe. Para o marketing, o consumidor é o mais importante. Porque é esse que você tem que convencer de comprar o produto. Percebam que nem sempre é o comprador. E é muito comum que os pais tenham dinheiro, mas quem escolhe ali são os filhos. Então, nem sempre a questão de ter renda é suficiente. Você pode ter o marido comprando para a esposa, ou vice-versa também, que hoje o perfil também já mudou muito em relação à renda entre homens e mulheres, embora persista uma desigualdade, já é menor do que no passado. Então, o jovem não tem renda, mas ele convence o pai a comprar um produto ou serviço, enfim. Então, acaba sendo importante essa noção aqui. Comunidades virtuais. Hoje, as pessoas não se reúnem mais somente pela proximidade geográfica. Antes de ter o digital, de estar tão disseminado, era assim, tinha um grupo de pessoas naquela cidade que gostavam de motocicleta, de rock, por exemplo. Beleza. Hoje, os grupos de pessoas se encontram pela internet, por gosto. Então, e essas comunidades que são formadas digitalmente, elas influenciam nas decisões de compra individual de cada cliente. Então, e as empresas também buscam criar suas próprias comunidades. Olha o exemplo da Harley Davidson, que é uma marca de moto. Ela já tem sua comunidade própria ali em vários países há muito tempo, mas hoje ela tem ali uma página própria para pessoas que são fãs da Harley Davidson. Então, além das comunidades tradicionais, ali geograficamente próprias, pessoas geograficamente próprias que existem hoje ainda, você tem as comunidades virtuais. E muitas vezes interagindo uma com as outras. Tá? E do tradicional digital. Realmente, o livro ele tem esse subtítulo, ele não passa a ideia de que o tradicional está superado. Na própria Harley Davidson, o que é que eles fazem? Anualmente eles fazem um encontro nacional. Aqui só é da Harley Davidson, de fãs da Harley Davidson no Brasil. Foi na cidade de Bonito, aqui em 2018. Então percebam, várias pessoas se reúnem primeiramente pela internet para marcar um encontro presencial. Então, o digital e o presencial eles vão estar intercalados. Para as gerações mais antigas,
você ainda tem essa diferença. A geração mais nova, a geração Z, por exemplo, já não diferencia mais o que é real do que é virtual, inclusive com o aumento ali da realidade virtual, como a gente vai falar posteriormente. E aí, pessoal, qual é a ideia? Que enquanto muitos pesquisadores diziam assim, o presencial já acabou, já agora tem que ser tudo digital, o Klotter vem com uma sacada muito boa no 4.0, que diz assim, o presencial passou a ser o novo diferencial da marca. O digital está tão disseminado que aquele encontro presencial ele acaba sendo diferencial. Antes era assim, a maioria das transações eram presenciais e o digital era uma coisa diferenciada. Agora já virou o contrário. O digital é a norma e o presencial vai ser ali o diferencial da tua marca. Você pode, por exemplo, montar um curso à distância. Aí você tem várias aulas à distância, mas depois eu monto aqui um encontro presencial em que eu vou olhar, cada pessoa vai olhar cara a cara com o aluno, vai interagir ali com o calor humano. Isso vai ser um diferencial, né? Não só na área de educação, em várias áreas. Aí você chega no marketing 5.0. Então surge lá no final dos anos 2010. Mas ainda vivemos, mas o livro vai ser publicado ali em 2021, tá? Então o livro ele sempre vem depois do surgimento ali da era, porque o livro é meio que mostrando o que tem acontecido. E esse livro ele foi escrito no contexto da pandemia. Então várias empresas tiveram que se adaptar ao online. Já era a nova realidade. O Marketing 5.0 é de 2021 o livro. Então é no contexto da pandemia que ele é escrito, mas muita coisa já estava acontecendo um pouco antes. A primeira coisa é a convivência de gerações. Nunca se viveu juntamente tanto número de gerações. São no mínimo 5 gerações que estão convivendo hoje. Desde os veteranos de guerra, os baby boomers, a geração X aqui, geração Y e geração Z. Tá? O Z e Y estão mais familiarizados com o digital, né? Eu estou aqui na geração Y, vocês na Z. Mas tem a geração X, que é meio que intermediária, a geração baby boomers e veteranos não estão tão familiarizados com digitais. E aqui você vai ter conflito. Porque a forma de pensar, os hábitos são diferentes. E as empresas precisam saber lidar com isso, tanto internamente, no seu processo de gerenciamento dos funcionários, mas também com o público de clientes. Isso é um fator importante no marketing 5.0 e você vai chegar a ter as tecnologias disruptivas. Aí vem um monte de tecnologia que são importantes. A primeira delas é a internet das coisas, que traz a ideia de integração. Ou seja, hoje você tem aí, por exemplo, vários aparelhos que estão conectados coletivamente. Você tem um celular que ele, através dele você consegue fazer comando de voz. Ele está conectado ali com o teu carro, com outros aparelhos da tua casa, com o relógio, com o Smart Watch, né, são novos relógios, com a televisão. E aí você tem já sensor de luz, que você chega na casa e já acende. Você tem geladeira que se conecta com o seu celular. Então você tem ali todos os produtos integrados, que é chamado Internet das Coisas. Isso é uma disrupção. Você tem a inteligência artificial. O exemplo agora que apareceu esse ano foi o chamado ChatGPT. Por exemplo, você pode começar a escrever um trabalho aí acadêmico com ele. Você dá o comando, escreva um trabalho com 5 parágrafos, citando autores, nas normas da BNT. Ele vai e escreve para você. Claro que tem várias ressalvas e tem várias formas de você fazer isso. Quanto mais conhecimento você tem daquela área, mais você consegue potencializar essa ferramenta específica que é o ChatGPT, mas inúmeras ferramentas de inteligência artificial. Então, se você, por exemplo, já é um cientista, você vai conseguir usar de forma mais adequada do que alguém, para essa finalidade, o ChatGPT, do que alguém que não tem conhecimento de ciência. Porque você vai ter como fazer o chamado engenharia de prompt, ou seja, dar um comando melhor para a inteligência artificial te entregar um resultado melhor. A inteligência artificial tem uma grande discussão hoje se ela vai substituir o trabalho humano ou não, tá? Não vou entrar nesse mérito, mas historicamente ela não substitui. Ela sim potencializa o trabalho humano, né? Como todo avanço tecnológico vem mais nesse sentido. Você tem também a realidade aumentada.
o metaverso também. Tanto que o Facebook mudou ali o seu nome de Facebook para agora Meta, né, empresa Meta. E um exemplo é se você for comprar um imóvel, por exemplo, na planta. Você já consegue, com óculos de aumento de realidade 3D, fazer uma experiência como se você estivesse entrando no imóvel, vendo mesmo nas dimensões adequadas ali todos os cômodos da casa, né, do apartamento, enfim, mesma coisa com o carro. Então você já tem ali essa realidade aumentada. Bom, diante de todas essas evoluções, o marketing ele vai criar novas modalidades. Então você vai ter o marketing ágil, focado em processos agilizados e análise em tempo real dos dados. Vem lá da ciência da computação essa ideia de metodologias ágeis. Vem o marketing aumentado, que é focado na imersão total do consumidor. Ali, exemplo, a própria realidade aumentada, você usar essa tecnologia para proporcionar uma melhor experiência com o consumidor, criar um relacionamento mais adequado para que sim possa acontecer a venda como consequência disso. O marketing contextual, que é relacionar as experiências com a tecnologia, criar todo o contexto adequado ali para o seu cliente. E o marketing preditivo, que é o uso da Big Data para entregar a melhor proposta de valor para o cliente. Então, você vai usar os dados que já estão sendo gerados diariamente. No Google, por exemplo, tem vários dados da gente. Então, ele pega essas informações para tentar mostrar para a gente páginas que sejam mais adequadas quando a gente navega pelo YouTube ou pelo próprio Google ao nosso perfil. Notícias que são mais adequadas para o nosso perfil. Então, tudo isso as empresas, no geral, vão fazer. Né? Se eu for abrir o site da Magazine Luiza e ver as ofertas, vai ser diferente de você abrir, porque ela já tem, ela já sabe quem está vendo sou eu, professor Alex Nina, quem sabe quem está vendo é você, sabe que nosso perfil é diferente, portanto, os produtos que ela tem que oferecer para mim e para você são diferentes. Pessoal, conclusão. Nós temos um mapa mental dessa aula, em que nós mostramos aqui a linha do tempo da evolução do marketing. Primeiro do marketing, desde o século XIX até os anos 70, nós temos o marketing 1.0, que começou lá com Ford, com a administração científica, aplicando ela pela Ford, com foco no produto. E aí você teve, na década de 60, os 4 P's. Além do produto, você tem preço, prazo e promoção. No marketing 2.0, você já mudou o foco para o cliente. E os 4 P's mudam de produto para cliente, de preço para custo, de praça para conveniência e de promoção para comunicação. Na outra era, do marketing 3.0, você já tem a preocupação com um mundo melhor. E aí vem a ideia de sustentabilidade. Que tem a questão do marketing social, mas o marketing ambiental também. Entre outros tipos de marketing, vão ganhar força aqui com essa pegada socioambiental. Aí você já tem um pouco aqui da internet, né, se popularizando, mas ela vai se massificar de fato no marketing 4.0 e aí vem com tudo o marketing digital. A aplicação dele se dá através, por exemplo, do chamado funil do marketing digital, ou os 4 A's que está lá no nível de Plotter, incluindo assimilação, atração, arguição, ação e apologia. E aí lá no marketing 5.0 é uma evolução digital, incluindo essas novas tecnologias. Aí você vai ter alguns exemplos, como internet das coisas, inteligência artificial, realidade aumentada. Você vai ter novas modalidades de marketing para aproveitar essas ferramentas que estão cada vez mais à disposição para você aprimorar a sua proposta de valor para o cliente. Aqui as principais referências dessa aula. Eu espero que tenham gostado.